Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí finalizando a unidade 1. Então, alunos, atentos que nós vamos agora fazer os exercícios, revisão dessa última aula e também vamos falar da atividade dessa classe, tá? Então, fiquem atentos aí. Então, estou aqui com a professora Aldelina, nossa intérprete, e também o professor... Professor Alexandre, já nos conhecemos, já estamos aqui e vamos para a nossa revisão hoje. Muito bem, então vamos dar início à nossa revisão? Arte Contemporânea, parte 1, aula 6.2. Vamos lá, então, ao assunto que nós abordamos na aula anterior. Foi a arte contemporânea. O que é a arte contemporânea? Surgida na segunda metade do século XX, a arte contemporânea, surgida na segunda metade do século XX, a arte contemporânea propõe tamanha liberdade artística que para muitos se tornou um desafio perceber o que de fato é arte. Então é uma arte que prioriza a ideia, o conceito, a atitude e acima de tudo, né, o objeto artístico final. O objetivo da arte contemporânea é produzir arte e ao mesmo tempo refletir sobre ela. A arte contemporânea também abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. Os paradigmas são as mentalidades que estão estabelecidas, né? E depois, uma nova mentalidade, ela vem com a quebra das velhas atitudes, dos velhos pensamentos. Exato, então vamos aqui falar um pouquinho das tendências artísticas desse período contemporâneo. Né? Então a palavra já está dizendo contemporâneo, ou agora, mas ela vem se destacando desde da década aí de 1960, no qual os artistas vêm inovando cada vez mais as técnicas, né, os valores que a arte clássica, que os artistas neoclassicistas, os artistas acadêmicos valorizavam. A técnica, né, professor? A arte contemporânea traz, então, o conceito diferente do que eram esses artistas aí clássicos. Então, vamos ver aqui algumas delas. Vamos lá? Então, houve, então, a pop art, né, que atém-se à documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização de consumo. Então, estava relacionado à massa, né? Aquilo que era valorizado para a grande massa, que são as propagandas, o consumo, né? Que levam as pessoas a consumir cada vez mais. Então, esses artistas aí buscam refletir sobre esse consumo da civilização aí contemporânea. Professor, fala da próxima. A pop art propondo produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento, a partir de linhas e cores planas estáticas. Então, nós vamos refletir aqui que a pop art é uma arte, de certo modo, podemos dizer assim, ótica, que mexe com a nossa visão, que mexe com o nosso olhar, porque é uma arte que é produzida para desafiar os limites do nosso olhar, do nosso olho humano. Então, produz ilusões e com esse jogo aí, óptico, é uma arte que ficou aí estabelecida especialmente para vamos dizer assim, encantar os nossos olhares. Exato. Então, vamos para a última tendência aqui desse slide, que é a arte povera. Ou seja, surgida lá na Itália, na década de 60, e que significa literalmente arte pobre. Então, vocês viram algumas obras no qual os artistas reaproveitam de materiais, enfim, a palavra arte pobre quer dizer que não tem ali preocupação com o material, com aquela obra feita com muitas técnicas, né? Um objeto, um material descartável serve, então, para fazer ali uma representação artística. Voltando para as próximas tendências aqui, as últimas que nós abordamos na aula,
são essas aqui, ó. Arte cinética, que utilizou o movimento real por intervenção do observador, por causas naturais ou um motor. Fala aí, professor, do concretismo e o minimalismo. Pois é, o concretismo incorpora a arte, a música, a poesia e as artes plásticas às estruturas matemáticas. Essa é uma definição que veio depois e que foi extremamente debatida para se chegar a essa conclusão. Apenas o artista Max Bill, que cunhou esse termo aí e ficou aceito por todos. O minimalismo é a radicalização extrema de algumas ideias vanguardistas. Seguindo. Muito bem, então, alunos, foram essa a nossa abordagem. Espero que vocês tenham compreendido. Se necessário, assistam às aulas e vamos para as atividades, então. Aguardamos vocês. Pronto, voltamos então, vamos para as atividades, vamos corrigir, agora é a hora da atividade sala. Vamos dar início então, ver aqui qual é a primeira questão. Tirando então dúvidas. Primeira questão, estudante, vamos fazer a leitura dessa questão, vocês acompanham, para vocês perceberem também que a questão ela vem revendo os conceitos que nós trabalhamos na sala de aula. Então, sobre a questão 1, professor. Sobre a pop art, né? A arte pop, ou arte popular. Analise as preposições a seguir e considere as afirmativas corretas. Aqui nós temos. Representa um retorno da arte acadêmica, contrapondo-se ao expressionismo alemão, que até então dominava a cena artística. 2. Nós temos aqui, expressa a cultura em massa, do culto às imagens televisivas e às fotos, às histórias em quadrinho, às cenas impressas nas telas dos cinemas, à produção publicitária. E por último aqui o 3, não, ainda tem mais uma. Valoriza temas relacionados ao meio ambiente natural e uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reprodução em série do mesmo tema. Certo, então vamos ver qual é a alternativa correta dessa questão, estudante? Então, sobre a arte pop, está correto, tem 4 afirmativas aí. Vamos ver qual está correta? 2 e 4. Então, 2, expressa a cultura em massa, oculta as imagens televisivas, como vocês viram, algumas obras durante a aula. E 4, uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reprodução em série do mesmo tema. Então, parabéns para quem acertou. Já vamos para a próxima questão. Questão 2, professor Alexandre. Observe a imagem. Está vendo aí, né? Então, é uma imagem sem título, porque é uma pilha de objetos. Surgiu em Nova York entre os anos 50 e 60 e faz referência aos movimentos culturais e estéticos que priorizavam o uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando as futilidades. Esta obra pertence à tendência artística... Então, vamos ver qual tendência essa obra pertence, pessoal? A gente está indo um pouquinho rápido, porque nós vamos falar sobre a atividade desta classe, que é uma atividade importante que vocês fazem aí para complementar a nota. Então, vamos ver. Qual é a resposta correta? Minimalista. Lembra que nós falamos durante a aula que é uma das tendências que não tem preocupação com o excesso de materiais, ou seja, usa o mínimo possível de objeto, né, professor, para representar. Reduz ao mínimo. A palavra reduzir ao mínimo está lá colocada na proposição da questão. Então, fica fácil de deduzir. Verdade. Então, vamos agora, hora do Enem. Eu sei que vocês gostam dessa hora, dessas questões do Enem, por quê? Porque ela ajuda vocês a irem exercitando aí esse formato de questão, que nós sabemos que são mais complexas. Então, vamos lá, dar início? Vamos ver a nossa questão de hoje do Enem. Professor, faz a leitura aí dessa questão. Então, essa é uma questão adaptada, onde a escultura do artista Amílcar de Castro
é representativa da arte contemporânea brasileira. Esta obra pertence à tendência artística... Então, vamos ver qual é a alternativa? Que é o concretismo. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Sei que vocês estão ligados aí no assunto que nós abordamos durante a aula. Então, essas atividades aí são atividades que revê, né? De certa forma, faz com que você reveja os conceitos que nós trabalhamos durante a aula. Então, vamos para a próxima questão. Também uma questão adaptada do Enem. Pois é, um ready-made ali do Marcel Duchamp. Vamos ver. Então... Observe a imagem, né? Observe a imagem. Identifica aí quem é o artista, o período que ela foi criada, foi feita, na verdade, foi feita essa exposição. Então, aí faz a leitura aí. Então, a imagem da obra, entende-se que o artista, Marcel, ao criar o ready-made, inaugurou um modo de fazer a arte que consiste em... Então, professor, leia as afirmativas aí. Você tem aí, questionava o que constituía a obra de arte em uma sociedade materialista. Então, atacava as noções de valor material. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. E criticar, temos aqui, os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Exato. Então, temos 4 afirmativas em relação a essa tendência aí. Então, vamos ver aqui quais estão corretas. 1 e 4. Ou seja, 1, né, questionava o que constituía a obra de arte, e 4, criticar os princípios que determinavam o que é arte, né, o que é uma obra de arte. Muito bem, parabéns para quem acertou. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 5. A op-art passou a ser usada para referir a toda a arte que usa ilusão e efeitos ópticos, exercendo um efeito psicofisiológico sobre o observador. Para obter tais efeitos, os artistas empregam fenômenos com interferência de uma linha perspectiva reversível, franjas de Moiré, vibração cromática e contraste de cores. O observador vê uma imagem que se move, o que muda de perspectiva ou deixa uma pós-imagem. A op-art passou a ser usada para referir toda a arte que... Vamos lá, então. A, B, C, D ou E? Vamos ver qual é a resposta? Usar a ilusão e efeitos ópticos, como nós já falamos durante a aula, que essa tendência artística aí mexia, então, com os nossos olhos, né? Com a forma de ver as coisas. Nem tudo que nós estamos olhando também é verdade, porque as obras, né, emitia ali que tinha movimento, mas, na verdade, a forma dos traços, as linhas, as cores utilizadas, fazia com que o observador pense que está em movimento, tá? Então, vamos aqui dar sequência. A última questão discursiva. Explique o que é arte contemporânea. Então, é importante que vocês reflitam sobre esse conceito, aluno, para que vocês consigam aí, diferenciar a arte moderna da arte contemporânea. Ou seja, a gente vem seguindo aí, fazendo os estudos da linha do tempo da história da arte. Nós estamos aqui nas últimas tendências, né, professor? Sobre... É verdade. A arte contemporânea, a chave da resposta de você poder responder com segurança uma questão como essa é a palavra contemporânea. Exato. Então, muito bem. Então, bem vamos lá para ver o padrão de resposta que vocês podem estar escrevendo aí. Então, a arte contemporânea é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX e se prolonga até os dias atuais. Período esse dominante, né, dominado de pós-modernismo. Então, nós não estamos no período moderno, pós-moderno, propondo, então, expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Prioriza a ideia, o conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. Também o objetivo é produzir arte, ao mesmo tempo que refletir sobre ela. Assim, a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna,
abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. Parabéns, aluno, você que chegou próximo dessa resposta aí. Então, vocês podem criar os seus textos, fazer outras pesquisas para poder aproveitar e exercitar a escrita, né? A escrita pessoal sua, já treinando aí para a redação, tá? Então, vamos para a atividade desta classe, vamos falar o que é a atividade desta classe. Professor, pode fazer aí a leitura dos tópicos principais sobre a atividade desta classe, que vocês já sabem o que é, aquela atividade que é um projeto que vocês desenvolvem ao final do componente, né, do módulo, que vai atribuir aí uma pontuação. Então, qual é a nossa atividade? A proposta aqui é uma produção de matéria jornalística sobre a tendência artística, artista e obras. No planejamento, os alunos deverão escolher uma tendência artística das vanguardas europeias ou arte contemporânea que mais gostou durante a unidade 1 e 2 e fazer uma matéria jornalística falando do contexto histórico, o artista e a obra escolhida. No primeiro passo, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a pesquisa do contexto histórico, escolher o artista, a obra, o título, o ano e o movimento. Em segundo lugar, você vai identificar qual o movimento artístico a que pertence a obra, pode ser pintura, escultura ou uma instalação. Por último aqui, o terceiro passo, criar um vídeo com imagem do aluno e áudio da voz narrando a matéria jornalística sobre as obras. Isso, muito bem. Então, seguindo aqui, o quarto passo. O vídeo pode ter de 2 a 5 minutos, não precisa ser um vídeo longo. Se possível, postar no YouTube para criar um link para você enviar para o professor, né? Porque enviar pelo WhatsApp só com o formato do vídeo não comporta. Então, você precisa postar no YouTube para criar esse link. Também deve ser em casa, você não precisa estar em outro espaço fora da sua casa. Né? Você pode montar ali um cenário de apresentação de jornal e fazer, então, esse vídeo. Compartilhar com os grupos. Vocês devem divulgar os vídeos com os colegas no YouTube. Se você se interessar, pode deixar o público. Se não, deixa só privado, para criar o link, tá? E enviar para os demais alunos e professores. A divulgação, como eu disse, pode ser no YouTube ou o WhatsApp. Alunos, uma observação importante. Olhem aqui para mim, hein, professor. Eu deixei ali uma observação, né, que essa atividade pode ser readequada, pode ser adaptada, que nós sabemos cada escola, comunidade tem as suas especificidades, pode ser que tenha internet, pode ser que não tenha. Você que tem o seu computador, notebook, você pode fazer esse vídeo em forma também no PowerPoint, né, fazer a sua organização ali do artista, fazer um levantamento histórico daquela tendência, daquela obra, daquele artista, e depois salvar em modelo de formato, aliás, de vídeo, lá no PowerPoint, tá? Geralmente eu mando um videozinho instrucional ajudando alguns alunos que não conseguem, mas eu sei que vocês são bem espertos, criativos, fazem materiais maravilhosos, eu até enviei alguns para o professor de alguns trabalhos que vocês fizeram em outras turmas, certo? Então, eu sei que vocês são capazes, mas essa atividade, ela pode ser readequada. Se você não quer fazer uma matéria jornalística, quer fazer um vídeo instrucional, um vídeo informativo, enfim, use a sua criatividade e faça o que for mais adequado para a sua realidade, não é, professor? É verdade, você pode adaptar a sua resposta de diversas maneiras. E cada vez que você criar uma forma diferente, certamente a valoração vai ser muito mais entendida, né? Porque cada vez que você cria, que você dá uma resposta diferenciada, você aumenta o valor do seu trabalho. Com certeza. O importante é você escolher também uma tendência, um período aí que você se interessou, gostou mais e quer aprofundar os seus conhecimentos. Então, essa atividade não é para nós, é para você aprofundar, ampliar aí os seus conhecimentos no que você mais se interessou. Então, vamos ver aqui a nossa último material complementar. Então, nós temos um material complementar sobre um vídeo sobre a arte contemporânea, para que vocês possam ver mais, né, ter mais informações sobre esse tema, e vocês pesquisam aí nessa plataforma digital. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Até a próxima.